Mais uma vez. Dia, Sr. Como Ministro. vai? Em pleno crescimento, Angola tem pela frente grandes desafios em matéria de direitos humanos, justiça, combate à corrupção, entre outros. Há também traumas da guerra ainda para sarar e subsistem algumas tensões. O país abre-se ao mundo e à cooperação, nomeadamente com a União Europeia. Encontramos em Lisboa o ministro angolano da Justiça, Francisco Manuel Queiroz, para falar da forma como o governo de Luanda enfrenta estes desafios. Somos humanos. Sr. Ministro, bem-vindo à Euronews. Muito obrigado. Começamos então pelos direitos humanos. O senhor acabou de participar na reunião do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos. O que é que foi dizer a Genebra sobre a atuação do seu governo em matéria de direitos humanos? Tratou-se de avaliar em que medida estamos a cumprir com as nossas obrigações no âmbito do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Os peritos manifestaram curiosidade de saber como é que andam as coisas em termos daquelas áreas que mais lhes preocupam, como a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, digamos que também a movimentação de pessoas, Sim. os migrantes, etc. E há avanços nessa matéria. O senhor disse também, logo a seguir a essa reunião, que há uma imagem mais positiva, uma visão mais positiva de Angola em matéria de direitos humanos neste momento. Como é que nos pode exemplificar essa visão mais positiva? O presidente João Lourenço inaugurou um novo ciclo político em Angola. E a sua postura, do ponto de vista da governação e também da sensibilidade para as questões dos direitos humanos, começam a refletir-se. Em que domínios mais concretamente? A relação, sobretudo, com a sociedade civil. No final do ano passado, recebeu uma importante delegação de líderes da sociedade civil, ouviu as suas preocupações e imediatamente reagiu a elas. E, nesse contexto, comutou a pena de 8 cidadãos que estavam condenados e cumpriam penas e, neste momento, estão livres. E também libertou, ou seja, tomou medidas para que fossem libertados 4 outros cidadãos que cumpriam penas e já tinham metade das penas resolvidas. Por outro lado, existe da parte do presidente João Lourenço uma vontade de estreitar a relação com a sociedade civil no sentido de conhecer quais são as grandes preocupações da sociedade civil e ir ao encontro dessas preocupações no âmbito da sua governação. Esse diagnóstico imagino que já foi feito e são exatamente quais essas necessidades mais prementes da sociedade civil? Precisamente essas que têm a ver com a liberdade das pessoas se exprimirem, a liberdade de se manifestarem e também a liberdade de poderem participar de alguma forma nas questões da vida pública, né? Dando opiniões, manifestando as suas preocupações. Também há uma sensibilidade muito forte para com aquelas pessoas que, de alguma maneira, sofreram traumas no passado. Traumas históricos derivados das situações de guerra, de situações de conflito. Há um plano de trabalho, que estamos a chamar um plano de trabalho para compensar os mártires da guerra, né? Está em fase praticamente concluída, vai ser entregue ao Presidente dentro de pouco tempo. O que se prevê é que haja um levantamento das famílias que, de alguma maneira, se sentem lesadas ou prejudicadas por aquilo que se passou, ver quais são essas situações concretas, arrolá-las e depois então encontrar as formas mais adequadas para o fazer. Mas haverá alguma compensação financeira aos familiares dessas vítimas ou não? Não, isso não está previsto porque seria muito complicado fazer compensações financeiras. Quem faria e por que faria? Estamos a falar de vítimas da guerra, durante a guerra, do lado da guerrilha e também do lado das Forças Armadas.
né? Será, digamos, uma homenagem de características políticas, de características mais sociais, mais morais e psicológicas, para que as famílias se sintam, de alguma maneira, recompensadas por aquilo que aconteceu aos seus parentes e às vítimas dessas situações. Em relação aos, falávamos há pouco dos direitos de liberdade de expressão, dos direitos de manifestação, estávamos aqui a conversar e eu estava-me a lembrar que há, apesar de tudo, imensas críticas, o senhor sabe, na imprensa, nas redes sociais, algumas denúncias também, e estou-me a lembrar dos dias recentes em Cabinda, e as queixas que as pessoas de Cabinda dizem que há 2 pesos e 2 medidas em Angola, ou seja, há liberdade de expressão e de manifestação em Luanda, não há em Cabinda. A liberdade de expressão é um direito geral, né? Está inscrito no catálogo dos direitos e liberdades fundamentais da Constituição e vigora, de igual modo, em qualquer parte do território. Cabinda tem essa particularidade de ser um território descontinuado geograficamente do restante de Angola. E há algumas manifestações por parte de certos círculos cabindenses que reclamam a independência do país, a independência do território. Bom, as fronteiras são aquelas que foram determinadas na Conferência de Berlim, em 1800, né? E nós temos estado, em África em geral, a respeitar essas fronteiras, porque se formos a discutir fronteiras nesta altura, é muito complicado, vai-se gerar um clima de instabilidade ao nível do continente muito grande. Cabinda tem a ideia de que talvez possa escapar a essa regra, né? Nós não estamos de acordo que seja assim. Então, por vezes, há manifestações de caráter violento. Mas há a repressão verdadeiramente policial, são essas as denúncias que nós vemos normalmente. As manifestações mais recentes tiveram como base a reivindicação para a independência de Cabinda. E há apelos a pegarem armas, né, para que, de forma violenta, pela guerra, talvez, conquistar a independência. Bom, isso é crime, né? É crime e sendo crime e pondo em causa a estabilidade e a tranquilidade pública, a polícia deve intervir para manter e garantir essa estabilidade pública, não é? Falemos agora de uma outra questão. O combate à corrupção foi anunciado pelo Presidente João Lourenço como uma das prioridades do mandato. É uma responsabilidade também sua, enquanto Ministro da Justiça. Que medidas concretas é que estão a ser tomadas, Sr. Ministro? Pois, olha, desde que o Presidente João Lourenço assumiu o poder até agora, já se fez muito trabalho e já há muitos resultados também. Neste momento, há mais de 600 processos de peculato e corrupção ativa e passiva a serem investigados na Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Desses processos, cerca de 15 estão já em fase adiantada de processo para entrarem no tribunal e serem julgados. Mas há também, a par desse trabalho judicial, um trabalho de prevenção, porque esse é que é, de facto, o grande caminho da sustentabilidade deste processo, né? Deverá haver permanentemente campanhas, né, de sensibilização, de educação, envolvendo toda a sociedade, né, a sociedade civil organizada, as igrejas, as famílias, nas escolas, etc., de modo a que as pessoas se vão enfim, alterando o seu comportamento. E o senhor acredita mesmo que é possível erradicar a corrupção das sociedades, neste caso concreto da sociedade angolana também? Acredito que ela possa ser reduzida para os tais níveis
digamos assim, que acabam por não comprometer tanto o progresso da sociedade, não é? E acredito porque os resultados até agora mostram que é possível, né? Hoje já não existe em Angola aquele sentimento de impunidade que existia há 6 meses, um ano atrás, né? As pessoas não tinham medo, as pessoas cometiam crimes, serviam-se do dinheiro do Estado para benefício pessoal, sem receio absolutamente nenhum. Aliás, fazia parte dos hábitos e costumes. Era uma cultura, né, em que quem não estivesse alinhado com isso acabava até por ser mal visto. Uma das frases mais ouvidas na esfera do governo é: não há intocáveis. Não há mesmo intocáveis em Angola, Sr. Ministro? Não há intocáveis. Não há intocáveis do ponto de vista de aquele que for identificado como tendo praticado crime, bom, vai ter que responder perante a justiça, seja ele quem for. Portanto, os rumores que dizem que haverá possíveis impunidades para militares das Forças Armadas ou até para alguns elementos do MPLA não fazem sentido, é isso? Não está previsto. Não está previsto. Nunca está previsto na lei, não é? Mas é possível acontecer ou não? Não está previsto na lei nem nas políticas. Ok. Nas políticas do Estado, né? E a demonstrar isso estão alguns casos que aconteceram recentemente, que infelizmente amigos nossos, né, com quem convivemos, e ficamos muito tristes com o facto de agora estarem a contas com a Justiça. Sr. Ministro, eu não posso deixar de lhe colocar uma questão que muita gente tem vontade de ver respondida. Manuel Vicente vai ser julgado? O processo não está parado. O processo está lá, né, e está na Procuradoria, e no momento próprio a Procuradoria há de dar o seguimento que achar conveniente de acordo com a lei. E a lei pode ditar que seja num sentido ou noutro sentido. Pode ser que seja no sentido da absolvição ou da condenação. E também não podemos esquecer que o caso aqui em Portugal ainda não terminou. Acabou na primeira instância, há recursos, etc. E esta relação entre o processo daqui e o processo lá também tem que ser tida em conta. Há um terceiro aspecto que também deve ser considerado, é que, entretanto, lá foi publicada uma lei da amnistia. Estará abrangido pela lei da amnistia? Não estará abrangido? Só o processo ditará isso. Sr. Ministro, como é que vê as relações bilaterais e a cooperação na área da justiça entre Portugal e Angola no futuro? Olha, vejo com muita esperança e com muita expectativa. E nós estamos neste momento em negociação com o Ministério da Justiça para bebermos a sua experiência no domínio do registro. O registro, que é um dos nossos principais desafios. Nós estamos com déficits muito grandes de registro dos cidadãos à nascença. E porque não temos um mecanismo de registro bem montado. Portugal conseguiu resolver isso com muito sucesso. Nós queremos conhecer esta experiência, estamos em conversações com o Ministério da Justiça, mas agora temos um problema sério. Não sei se vamos ter dinheiro, que era a oportunidade de fazer um apelo à União Europeia. A União Europeia poderia ajudar a Angola neste processo de registro, porque é um processo que, se não estiver concluído, muita coisa vai falhar em Angola. Do ponto de vista deste projeto que temos pela frente, dos desafios mesmo do combate à corrupção, da imigração ilegal, enfim, dos direitos civis e políticos dos cidadãos, etc. Se o sistema do registro não estiver resolvido, nós vamos ter muita dificuldade. Eu creio que um apoio da União Europeia nesse sentido, passando sempre por Portugal, seria muito bem-vindo
e seria algo que ficaria marcado de forma indelével nas relações entre Angola e a União Europeia. Eu tenho uma última pergunta para si, Sr. Ministro. Para quando a visita da Ministra da Justiça portuguesa a Angola? Para a segunda quinzena do mês de abril próximo. Nós estivemos a conversar agora há pouco tempo e definimos essa data, esse período, né, da segunda quinzena de abril. Então esperamos lá a nossa querida amiga Francisca Van Dunen. Sr. Ministro, muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado.